Bem-vindos mais um Apaixonados por EBD. Estamos iniciando mais uma aula. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber mais vídeos. O intuito aqui é para você que é professor da Escola Bíblica Dominical, para ter um esclarecimento a mais, para ter um respaldo a mais na revista da Escola Bíblica Dominical. O canal Apaixonados por EBD. Então você que não se inscreveu, se inscreva aí. E vamos para a nossa aula. Hoje a aula é de número 8. Aula de número 8. A despedida em Éfeso, entre lágrimas e alerta. A despedida em Éfeso, entre lágrimas e alerta. Então, o que nós temos aqui? O apóstolo Paulo, ele vai se despedir aqui da igreja em Éfeso, da cidade de Éfeso, e com muita comunhão, com muita fidelidade à palavra, com muita oração, muita vigilância espiritual e, acima de tudo, amor ao rebanho. Vamos para o texto áureo. O texto áureo diz-nos assim: texto áureo, ele está registrado. Deixa eu pegar minha caneta aqui. O texto áureo está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20 e o versículo de número 28 é, é onde está registrado o texto áureo. E aqui no texto áureo, nós vamos destacar aqui alguns pontos. Vamos ler o texto áureo aqui. Diz-nos assim, ó: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então nós vamos ver aqui 4 pontos importantes. Primeiro, o líder, ele deve cuidar de todo o rebanho. Primeira coisa aqui que nesse texto aqui o apóstolo Paulo vai nos instruir é que o líder deve cuidar de todo o rebanho. Paulo diz: atentai por vós e por todo o rebanho. Atentai por vós, ou olhai, pois, por vós e por todo o rebanho. Então, a primeira coisa aqui que o apóstolo ele vai nos instruir é que o pastor não deve cuidar apenas das ovelhas fáceis, ou das ovelhas obedientes ou próximas dele. Existem aqui ovelhas que dão alegria e outras que exigem mais paciência. Mas o pastor, ele precisa cuidar de todas, ou seja, pastorear é cuidar também de quem está fraco, está distante, está ferido ou dando trabalho no rebanho. Então, esse é o verdadeiro pastoreio, o verdadeiro função de pastorear a igreja. Segundo ponto, a igreja tem um dono. E esse dono não é o pastor da igreja nem o líder. O dono dessa igreja é o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque nós somos resgatados por um preço alto, um preço de sangue. Quem é nosso dono? É o Senhor. Então, Paulo, ele chama a comunidade da igreja de pertencimento a um senhorio, que esse senhorio é Cristo e não o pastor da igreja. O pastor, ele cuida, tá? O líder, ele tem a responsabilidade de cuidar do rebanho, mas não recebe a propriedade da igreja. A igreja não é propriedade dele. A liderança cristã, ele é um serviço, ele é uma mordomia cristã. Ou seja, o líder, ele está ali para servir.
Então, o pastor não pode usar a igreja em benefício próprio. Ou seja, ele não é o dono das ovelhas, não é o dono da igreja. Então, o rebanho aqui, ele pertence a um pastor. E esse sumo pastor é Jesus Cristo, Senhor dos senhores. A liderança, terceiro ponto aqui, a liderança que eu destaco aqui, é que a liderança, ela tem a responsabilidade que é dada pelo Espírito Santo sobre a tua vida. Então, Paulo, ele vai afirmar aqui, ó, o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu, ministro, né, bispos, né, para pastorear. Então, o ministério não deve ser o resultado de uma ambição, não deve ser resultado de uma disputa de posição ou de manipulação. O líder deve entender a sua função como um chamado da responsabilidade de Deus. Então, há uma responsabilidade muito grande aqui em pastorear uma igreja. Então, Paulo, ele confirma esse princípio, ou Pedro, melhor dizendo, ele confirma esse princípio em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3, que diz assim, ó, nem como dominadores do que vos foram confiados. Ou seja, o pastor não é um ditador da igreja, ele é um servo. Ele não conduz pela força, mas, acima de tudo, pelo exemplo. E o quarto ponto que eu destaco aqui é o líder precisa conhecer o valor das ovelhas, tá? Paulo apresenta uma razão muito forte para cuidar da igreja. Ó, no versículo 28, ele diz assim, ó, a igreja de Deus, ó, a igreja de Deus, vou destacar aqui, ó, a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então, esse é um dos motivos pelos quais nós deveremos valorizar as ovelhas, o rebanho do Senhor, a igreja do Senhor, tá? Então, cada pessoa do rebanho possui um enorme valor para Cristo, pois Cristo ele pagou um alto preço, um preço de sangue. Por isso, ninguém deve ser tratado com desprezo ou negligência. Um autor bíblico muito conhecido, chamado John Stott, ele resume a ideia de Atos 20, capítulo 20, versículo 28, da seguinte forma: o rebanho pertence ao Pai, foi comprado pelo Filho e é supervisionado por líderes constituídos pelo Espírito Santo. Vou repetir: o rebanho pertence ao Pai, foi comprado pelo Filho e o supervisor ou está supervisionado por líderes constituídos por Espírito, pelo Espírito Santo. Em síntese, o capítulo 28 e o versículo 28 nos apresenta quatro verdades sobre a liderança. Primeiro, todo o rebanho deve ser cuidado, o rebanho pertence a Deus, o líder é constituído para servir, as ovelhas têm valor no sangue de Cristo, tá? Vamos para a nossa verdade prática. A verdade prática nos diz assim, olha, a igreja é preservada quando líderes vigilantes cuidam do rebanho com fidelidade à palavra e submissão ao Espírito. Ou seja, a igreja é preservada por líderes vigilantes, fiel à palavra e submisso ao Espírito Santo. Organização e recursos são úteis, mas não substitui a verdade. Discernimento e cuidado pastoral. Vigilância sem amor produz dureza. Amor sem verdade permite que o erro avance. Acima de tudo, o líder ele deve ter o equilíbrio bíblico que resume verdade, serviço, vigilância e amor. Isso aí é a nossa explicação da verdade prática. Agora vamos para leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe. Eu quero mostrar um outro slide aqui
na nossa leitura bíblica. Olha só, nossa leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo 17 ao 25 e 36 ao 38. Vamos ler, fazer uma leitura corrida aqui. Diz-nos assim, ó. De Mileto enviou alguém para Éfeso, que convocou os anciões da igreja. Assim que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós compreendes como vivo convosco durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que apartei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que me sobrevieram. Pelo complôs, pelos complôs dos judeus, como nada omitir das coisas que são proveitosas, nem de vos anunciar e ensinar em público ou em cada casa, testemunhando tanto a judeus quanto a gregos o arrependimento em Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que eu, amarrado ao Espírito, vou para Jerusalém, sem saber as coisas que nela há de suceder, exceto que o Espírito Santo testemunha em cada cidade, dizendo a mim que e, e amarás e provações me aguardam. Contudo, em nada considero estimada a vida para mim mesmo, contanto que termine a minha carreira que recebi da parte do Senhor Jesus Cristo, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Eis que agora eu sei que vós todos, entre os quais passei proclamando ao reino, não mais vereis a minha face. Porque no dia de hoje testemunho a vós que eu estou purificado do sangue de todos, pois não me omiti, deixando de vos anunciar todo o propósito de Deus. Tende cuidado por vós mesmos pelos rebanhos sobre o qual o Espírito vos constituiu. Vigiais para apacentar a igreja de Deus, a qual ele adquiriu mediante o próprio sangue. Eu sei que, depois de minha partida, lobos ferozes entrarão em vosso meio, não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão varões falando coisas pervertidas para arrastarem os discípulos atrás deles. Pois isso, vigiai, lembrando que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de advertir com lágrimas a cada um. E agora vos entrego a Deus e a palavra de sua graça, que tem poder de edificar e dar herança entre todos os santos. De ninguém desejais ouro, prata ou veste. Vós mesmos sabeis que estas mãos servindo às minhas necessidades e às dos que estavam comigo. Em todas as coisas vos mostrei que, labutando dessa forma, é necessário socorrer os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: Mas bem-aventurado é dar do que receber. Dizendo essas coisas, tendo posto no chão os seus joelhos, orou com todos eles. Houve muitas lágrimas entre todos, e lançando sobre o pescoço de Paulo, o beijaram repetidamente, aflitos especialmente pelas palavras que disseram, que estavam prestes e não mais contemplar a face dele, e acompanharam até o navio. Que leitura bíblica! Que leitura bíblica! Foram advertidos, a palavra foi pregada, mas aqui a leitura nos mostra como Paulo saiu chorando daquela. Voltando aqui para o nosso outro slide, vamos continuar.
A palavra-chave é advertência. A palavra-chave é advertência. Advertência é avisar sobre perigos, corrigir, orientar no caminho, trazer um alerta. Então, Paulo ele vai alertar os irmãos, acima de tudo, porque ele ama os irmãos. Então, há uma firmeza doutrinária aqui que nasce dentro do coração desse pastor missionário. Então, Paulo é um pastor missionário. Então, ele vai advertir sobre os perigos dos falsos mestres, da ambição, da ganância, do abandono à verdade, tá? Então, na Bíblia, a advertência não é condenar, é procurar a proteger e restaurar aqueles que estão fora da presença. Ou seja, quem ama não fica em silêncio, não permanece em silêncio diante de perigos espirituais, tá? Vamos para a nossa introdução. A introdução é muito contundente porque vai nos falar aqui do encontro. Então, Paulo ele vai encontrar os irmãos aqui na cidade de Mileto, e Mileto era aí cerca de 50 quilômetros ao sul de Éfeso. Então, você tem aqui um discurso de Paulo dirigido exclusivamente aos líderes. Então, Paulo ele vai chamar todos os líderes ali para ter uma conversa de liderança, uma conversa pastoral com os líderes. E a mensagem de despedida de Paulo, ela é dividida em 3 partes. A mensagem que Paulo ele vai dirigir ali para os líderes da igreja está dividida em 3 partes. Primeiro, passado. Ele diz, vós bem sabeis como me conduzir. Ele vai trazer uma reflexão do passado. Depois ele vai trazer uma reflexão do presente. Constrangido pelo Espírito Santo, vou para Jerusalém. E ele traz uma mensagem futurística, né? Depois da minha partida, entrarão lobos cruéis. Então ele traz uma mensagem sobre o passado, traz uma reflexão daquilo que ele fez, do que estava acontecendo, que ele precisava fazer no atual momento, que era ir para Jerusalém, e depois ele traz uma reflexão do futuro que iria acontecer com esses irmãos, e eles precisavam ficar em alerta, eles precisavam ficar totalmente alertados aí, tá? Vamos para os objetivos da lição. Você tem um objetivo aqui da lição que é compreender e valorizar a fidelidade cristã demonstrada por Paulo, o discernimento de erros e fundamentos da sã doutrina, da fé cristã, da doutrina bíblica, aplicar a vigilância e o amor no serviço cristão e avançar no conhecimento do texto para trazer uma atitude correta diante da igreja, da noiva do Cordeiro. Então, esses são os objetivos aí, os pontos para conduzir na classe aí, tá? Vamos para o nosso primeiro ponto. O ministério de Paulo como exemplo de fidelidade. O ministério de Paulo como exemplo de fidelidade. Então você tem aqui um ministério que ele está baseado em uma coerência, tá? Paulo ele vai resumir o seu ministério em 3 características. Então, dentro dessa coerência, 3 características aqui nós vamos destacar. Primeira característica, humildade. Humildade. Segunda característica, lágrimas. E terceira característica, provações. Então, diante desse primeiro subponto aqui, no versículo de 19, nós vamos ver Paulo trabalhando dentro desses 3 pontos. Ou seja, o ministério de Paulo era um ministério de serviço, não era de prestígio, mas de serviço ao Senhor. Então, ele servia com alegria, ele servia com prazer. O alvo de Paulo, acima de tudo, era agradar o Senhor. Então, Paulo, ele entendia
que ele precisava e ele era servo do Senhor. E Paulo foi um dos maiores desbravadores do evangelho. Romanos capítulo de número 1, versículo 1, ele diz assim, ó, Paulo, ele inicia assim, ó, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, ele inicia Paulo e depois servo. Ele não inicia como apóstolo. Então, a palavra, eu destaco aqui a palavra servo. Eu vou colocar aqui o outro slide só para a gente nos pontuar em cima disso aqui, que é muito interessante essa palavra. Olha só, que coisa interessante isso aqui. Ó, tá aqui. Ele inicia dessa forma. Então, a palavra servindo está relacionada ao grego doulos, que significa servir como servo, escravo, pertencente ao Senhor. Então, Paulo ele inicia, olha, eu pertenço a Cristo. Quando ele diz eu sou servo, ele está dizendo eu pertenço, eu sou escravo, eu tenho um Senhor que está sobre mim, eu pertenço a Cristo. Ou seja, isso significa que Paulo não organizava seu ministério pensando primeiro o que as pessoas querem, mas o que o Senhor quer, porque um servo, ele não agrada as pessoas, ele agrada o Senhor. Qual é a aplicação que nós temos aqui? O verdadeiro ministério começa quando entendemos que servir as pessoas, servindo as pessoas, mas acima de tudo pertencendo o quê? A Cristo. E a frase aqui, chave que eu deixo, olha, quem serve a Cristo não vive buscando aplausos, mas aprovação de Deus. Então, que nós venhamos servir somente ao Senhor, Senhor Deus Todo-Poderoso, ao Senhor Deus que pode todas as coisas. Então, Paulo ele vai entender essa verdade aí absoluta aí dentro do seu ministério de serviço ao Senhor. E aí eu inicio aqui com humildade, tá? Com humildade, com toda humildade. Olha só, olha, o servo não procura grandeza. Apesar do apóstolo Paulo, ele foi um dos considerado um dos maiores apóstolos, mas ele se considerava como servo. Ele reconhecia que a sua capacidade, acima de tudo, vinha do Senhor. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, ele diz assim, olha, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem do Senhor. Então ele entendia a sua posição, ele entendia que o seu ministério estava guardado no Senhor. Então por isso a humildade desse homem era muito grande, tá? E humildade aqui não significa falta de autoridade ou falta de capacidade, não, muito pelo contrário. Às vezes a pessoa ela ela não tem capacidade, mas ela não tem humildade. Às vezes a pessoa tem capacidade, tem experiência, tem bagagem, mas tem toda humildade. Então isso é o que o apóstolo Paulo tinha na sua vida. Então, e o que, que significa? Significa que tudo que eu faço depende exclusivamente de Deus. Tudo que eu tenho depende exclusivamente do Senhor. Jesus já havia ensinado que o discípulo não está acima do seu Senhor, ele está abaixo. E Paulo, como discípulo, como servo, ele estava abaixo do seu Senhor. Ele servia o seu Senhor. Em Mateus capítulo 10, versículo 24. Então, o que nós aprendemos aqui? Que quanto maior a responsabilidade do líder, maior deve ser a sua disposição em servir aos seus, servir os seus irmãos, tá? Segundo ponto aqui que nós destacamos é lágrimas, com lágrimas. Então Paulo tinha um coração sensível. Aqui fala de sensibilidade. As lágrimas mostram que
O apóstolo não realizava o seu ministério de maneira fria, de maneira calculista, não, calculista. Ele sentia profundamente a necessidade das pessoas. Ele chorava, ele sentia a dor. Então, se você pega ali Romanos capítulo 9, versículo 2 ao versículo 3, ele diz assim, ó, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Então, Paulo, ele tinha esse sofrimento. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 4, ele diz assim, olha, porque em muitas tribulações e angústia no meu coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas para que conheceis o amor que abundantemente vos tem. Depois ele traz um alerta. Em Atos capítulo 20, versículo 31, ele fala dos falsos mestres. Ele diz assim: olha, portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei dia e noite a admoestar com lágrimas a cada um de vós. Ele ensinava com dedicação, com lágrima e com entrega. Filipenses capítulo 3, versículo 18, ele diz assim, ó, porque muitos há dos que muitas vezes vos disse, agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então, qual é a aplicação que nós temos aqui no ministério de lágrimas do apóstolo Paulo? O verdadeiro pastor não apenas prega para pessoas, ele se importa com pessoas. Você tem que se importar. Então, esse é o verdadeiro sentido do mestre, do pastor, do que pastoreia, do que prega, do que está à frente do rebanho do Senhor. Antes de Paulo falar do rebanho com palavra, ele carregava esse rebanho no coração. Estava dentro do coração de Paulo. Estava dentro da alma de Paulo, tá? E o terceiro ponto aqui, comprovações. Então, servir a Cristo não significa ausência de luta, ausência de dificuldade. Paulo enfrentou perseguições, conspirações, oposição durante praticamente todo o seu ministério, mas mesmo assim continuou servindo ao Senhor. E outra coisa, Jesus já havia lhe alertado acerca do seu ministério. Em Atos capítulo número 9, versículo 16, Jesus diz assim, olha, e eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, o chamado de Paulo já foi um chamado para o sofrimento. Então, ele não foi enganado. Portanto, o sofrimento não significa necessariamente que nós estamos fora da presença do Senhor. Muito pelo contrário, Deus ele vai nos aprovar. Para aprovar. Tá? Muitas vezes ele sofria injustamente porque estava o quê? Cumprindo a missão do Senhor. Quantas vezes Paulo sofreu muitas perseguições, mas Deus estava com o apóstolo Paulo. Qual a aplicação que nós temos daqui? Dificuldade não é sempre sinal para abandonar o chamado. Dificuldade não é sempre sinal para abandonar o seu chamado. Às vezes, a parte do caminho da fidelidade. Às vezes a gente precisa partir aqui, ó, continuar com fidelidade diante de Deus. O que nós entendemos aqui nesse ponto aqui? Em síntese aqui, no versículo 19. Primeiro, Senhor, a quem Paulo servia, humildade, como Paulo servia, lágrimas, com que coração servia e provação, o preço que estava disposto a enfrentar. O segundo ponto aqui é a fidelidade apostólica guarda a verdade. A fidelidade apostólica e como guardar a verdade. Esse ponto é muito interessante porque aqui fala da sã doutrina, tá? A sã doutrina, tá aqui, ó, a sã doutrina. E isso aqui é muito importante porque hoje ninguém mais está guardando
fidelidade, a verdade absoluta. Em Atos, capítulo de número 20, versículo 20, diz assim, ó, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Paulo, ele vai entender um princípio ou princípios muito importantes da responsabilidade do líder. Qual princípio é esse? Ensinar a palavra de Deus. Ensinar a palavra de Deus. O objetivo aqui não era apenas reunir pessoas, mas formar discípulos maduros para que essa fé cristã ela possa ser multiplicada, para que essa fé cristã possa ser dizimada. Ou seja, líderes firmes, líderes doutrinários, líderes pautados na palavra. E Paulo, ele ensinava tudo o que era útil. Tudo o que era útil. A expressão aqui que ele diz aqui, que ele utiliza no versículo 20, ela não me esquecei, não me esquivei, melhor dizendo, não me esquivei, que é o jamais aí, que traduziu como jamais, é não me esquivei. Ele vem da expressão grega hipostélio, que traz a ideia de recuar, esconder, reter ou deixar de declarar. E isso Paulo ele não fez. Então, Paulo estava dizendo: eu não escondi nada de vocês. Tudo que era útil, tudo que era verdade, tudo que era pautado na palavra, eu ensinei. Em 2 Timóteo, capítulo 16, capítulo 3, versículo 16, 4 coisas nós vemos aqui nesse versículo. O versículo diz assim, ó, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir e para instruir com justiça. Então, 4 coisas aqui nós vemos. Primeiro, ensinar. O que é ensinar? Mostrar o caminho. O que é repreender? Mostrar onde estamos errados. O que é corrigir? É mostrar como voltar ao caminho. E o que é educar com justiça? É ensinar como nós devemos permanecer no caminho do Senhor. Então, Paulo, ele não ensinava para agradar pessoas. Não. Paulo, ele não adaptava o evangelho para ensinar, para agradar ninguém. Paulo ele ensinava com compromisso. E o seu principal compromisso era com Cristo. Gálatas capítulo número 1, versículo 10. Vai nos mostrar isso aqui. Um exemplo muito claro é que ocorreu aqui quando ele vai advertir o apóstolo Pedro. Ele não queria nem saber se está errando na fé cristã, ele vai corrigir, ele vai orientar. Olha só, em Gálatas capítulo de número 2, versículo 11 a 14, diz-nos assim, quando Paulo ele vai confrontar aqui uma atitude do apóstolo Pedro. Ó. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentou-o face a face por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastaram-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estava andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como podes obrigar gentio a viver como judeu? Então há uma advertência aqui do apóstolo Paulo para o apóstolo Pedro. Se ele vivia uma verdade, ele pregava a verdade e ensinava a verdade. Qual a aplicação que nós temos aqui desse ponto? O verdadeiro mestre, ele não pergunta primeiro: as pessoas vão gostar? Será que esse ensinamento as pessoas vão gostar? Será que essa palavra aqui vai satisfazer a igreja? Não, um líder fiel, ele não quer saber nada disso não. Ele é fiel a quem é Deus. Ou seja, isso que eu vou pregar hoje agrada a Deus? Está de acordo com a palavra do Senhor? Ensinar, ou seja, isso não significa uma arrogância.
Isso significa uma fidelidade ao Senhor, uma fidelidade ao Deus Todo-Poderoso, tá? Essa palavra é poderosa. Então, Paulo, ele ensinava com toda dedicação. Ou seja, pregar a palavra a tempo, fora de tempo, convencer, repreender, exortar com toda a paciência. Isso era uma virtude do apóstolo Paulo. Paulo, ele ensinava publicamente, tá? Ele ensinou 3 anos na sinagoga, ensinou durante 2 anos na escola de Tirano, ou seja, isso vai nos mostrar um crescimento ali na igreja de Éfeso que estava profundamente ligado, acima de tudo, ao ensino da palavra. Então, a igreja ela vai crescer com poder e com ensinamento da palavra. Paulo também ensinava de casa em casa. Então, o seu ministério era público, mas seu ministério também era nas casas. Então, ele ensinou na comunidade, ele ensinou de casa em casa. Então, o que vai nos orientar aqui? Primeira coisa, o conteúdo ensinava aquilo que era proveitoso. Coragem, não escondia a verdade. Público, ensinava toda a igreja. Casa, aproximava o ensino na vida das pessoas, tá? Então, esse aí é muito interessante esse ponto. Vamos para a fidelidade diante do futuro e consciência irrepreensível. O que nós vemos aqui é o sacrifício do apóstolo Paulo. O sacrifício. Uma vida comprometida diante do Senhor. Paulo mostra aos líderes de Éfeso qual era a sua relação consigo mesmo. Sua segurança pessoal não estava acima do chamado de Deus. Então, para Paulo, morrer era lucro. Ele sabia das dificuldades que o aguardavam em Jerusalém, mas mesmo assim ele decidiu permanecer fiel à sua missão. Ligado ao Espírito, Paulo estava comprometido com a missão. Então, Paulo ele estava ligado ali ao Espírito Santo, tá? E ele continuava fiel à sua missão. Então, no versículo 22, a Bíblia diz assim: E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém. Tá? A palavra traduzida aqui como ligado, vem do grego del, que significa amarrar, prender, ligar. Então, Paulo ele estava amarrado ali ao Espírito Santo. Qual é a ideia aqui? Antes de Paulo ser preso fisicamente em Jerusalém, ele já estava preso ao compromisso de pregar a palavra, de cumprir a sua missão. Ele não estava sendo conduzido pela conveniência, mas porque tinha uma profunda consciência da responsabilidade diante de Deus. Qual é o ponto principal aqui? Paulo ainda não estava preso por correntes, mas já estava preso diante do seu chamado e da sua fidelidade com o Senhor, tá? Paulo, ele vai afirmar aqui, obedecendo o seu chamado, ele afirma, não sabendo o que ali me aconteceria. Ele não sabia, mas ele conhecia o seu destino. Qual é o meu destino? Jerusalém. Mas não conhecia todos os detalhes do caminho, pois ali ele seria preso, ele passaria por cadeias, por tribulações, mas ele estava firme no seu chamado. Mais tarde, quem vai apresentar o que vai acontecer? O profeta Ágabo, ele vai apresentar a maneira como aconteceria. Mas Paulo estava obediente ao seu chamado, ou seja, à sua disposição para o sacrifício. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Então, para ele, o morrer é lucro. Paulo não estava desprezando a vida, ele estava apenas estabelecendo uma prioridade. Qual a prioridade? O chamado. Sua vida era preciosa.
ele não estava desprezando a sua vida, mas cumprir a vontade de Cristo era mais importante, estava acima da sua vida. Por isso, devemos pensar em algo muito importante. Como posso preservar a minha vida? Paulo não estava pensando nisso. Paulo estava pensando como posso cumprir a missão que Deus me deu. O sacrifício cristão é considerar a vida sem valor e reconhecer que Cristo e a sua missão possuem um maior valor. Então, esse era o chamado na vida do apóstolo Paulo. Esse era o reconhecimento na vida do apóstolo Paulo. Né? Então, Paulo, ele queria terminar a sua corrida bem debaixo da presença do Senhor, bem debaixo da presença do Senhor, né? Então, o importante não era começar, mas é como eu vou chegar fielmente diante de Deus. Anos depois da morte de Paulo, poderia dizer: combati o bom combate, guardei a carreira, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, tá? Atos vai nos apresentar aqui alguns resultados. Primeiro, quero completar. Segundo, completei. Terceiro, guardei a fé diante de Deus, tá? Qual era a missão? Testemunhar o evangelho da graça. Então, Paulo, ele testemunhou o evangelho da graça, ele centralizou a mensagem do Senhor àqueles povos que estavam fora da presença, anunciou a salvação, anunciou que o evangelho é mais importante do que próprios conforto. Então, Paulo, ele não estava preocupado com conforto, mas sim com a palavra. Então, qual é a síntese desse primeiro ponto aqui? Ligados, compromisso com o chamado, incerteza, não sabia tudo o que aconteceria. Terceiro, tribulações, sabia que haveria sofrimento. Quarto, sacrifício, não colocou sua segurança acima da missão, certo? Quinto, carreira, queria terminar fielmente. E por último, o evangelho. Sua missão era anunciar a graça de Deus. Qual é a síntese aqui? O apóstolo Paulo é um exemplo de fidelidade, coerência e entrega total ao ministério. Então vamos para o segundo ponto aqui da nossa revista. O segundo ponto nos fala sobre a advertência aos presbíteros contra os falsos mestres. Então aqui fala do cuidado de proteger todo o rebanho, de permanecer vigilante aqui diante dos falsos mestres. Primeiro subponto aqui é o Espírito Santo como originador do ministério pastoral. O Espírito Santo como originador do ministério pastoral. Então, aqui é muito interessante porque no versículo 28 aqui, antes de Paulo falar dos líderes e as suas responsabilidades no cuidado da igreja, Paulo ele vai começar a orientá-los a cuidar de si mesmo. Então, antes dos líderes cuidar da igreja, eles precisam cuidar de si mesmo. Então, Paulo ele vai falar aqui do cuidado do rebanho, mas ele chama a atenção aqui dos líderes vigiarem nas suas próprias vidas. Então, o princípio simples aqui que Paulo vai instruir é: não podemos cuidar bem dos outros se negligenciarmos as nossas próprias vidas espirituais. Então, tem muito líder quanto à vida espiritual fora do controle e querendo orientar outros irmãos. Então, a gente precisa primeiro cuidar da nossa vida espiritual, depois cuidar da vida espiritual dos irmãos. Então, antes de pastorear os outros, a gente precisa ser pastoreado, a gente precisa entender o nosso coração, como nós estamos. Então, o líder também, ele precisa de oração, de palavra,
de descanso, de correção, de vigilância. Então, antes de exortar os outros, devemos examinar a nós mesmos, devemos examinar a nossa vida espiritual. Antes de confrontar o pecado alheio, devemos confrontar os nossos próprios pecados. Como está a nossa vida? Como está a nossa vivência diante do Senhor, tá? A vida do líder, ela sustenta aquilo que ele ensina. Então, se a gente ensina uma coisa e vive outra, a gente está incoerente com a nossa vida espiritual. O primeiro rebanho que o pastor precisa vigiar é o seu próprio coração, é a sua própria vida diante do altar do Senhor. O líder, ele precisa viver aquilo que ele prega em cima do altar, tá? Ele precisa viver em coerência isso aí. A gente não precisa viver uma incoerência, tá? Então tem coisas, tem casos e casos. Por exemplo, eu não posso falar, não é que eu não posso falar de prosperidade se eu não estou vivendo prosperidade, não é isso. Eu posso falar de prosperidade mesmo não vivendo a prosperidade, mas eu não posso pregar contra o pecado e vivendo no pecado. Isso é incoerência, isso está fora, tá? Estar no ministério não torna ninguém imune a tentações, a momentos de advertência. Existe perigo de alguém se acostumar com tantas coisas sagradas que continua pregando sem permitir que a palavra confronte a sua própria vida. Então, a palavra, antes de ser ministrada, ela tem que confrontar a nossa vida, a vida do pastor que está à frente do rebanho. Então, o grande problema que surge é quando existe distância entre púlpito, aquilo que ensina, e vida, aquilo que é praticada. Então, o Tiago ele diz que nós devemos ser praticantes da palavra do Senhor. O líder não pode exigir santidade da igreja enquanto trata com negligência a sua própria santidade, a sua própria vida. Foi aquilo que eu disse. Então, qual a palavra de aplicação aqui que a gente deixa até antes da palavra passar pela boca do pregador? Ela precisa primeiro germinar no coração, fazer morada no coração, transformar o coração, tá? O líder, ele precisa proteger acima de tudo a sua integridade pastoral. O texto destaca três perigos que podem destruir a credibilidade de uma liderança. Deixa eu colocar isso aqui, três perigos que podem descredibilizar uma liderança. Então, isso aqui é muito importante e eu vou frisar isso. Olha só que coisa interessante. Deixa eu pular aqui. Tá aqui, olha. Três coisas interessantes aqui, ó. O texto destaca três perigos que podem destruir a credibilidade de uma liderança. Primeiro, poder, desejo, tá aqui, ó, poder, desejo de controlar e ser reconhecido. Segundo, dinheiro, ganância e exploração do ministério. Terceiro, imoralidade, pecado que destrói caráter, família e testemunho. Por isso, talento não substitui caráter. Tem muita gente atrás de talento, mas o caráter está acima do talento. Uma pessoa pode ter excelência e capacidade para falar, para ensinar, para liderar, mas se perder a sua integridade, compromete profundamente seu ministério. O dom pode abrir porta, o caráter é o que sustenta o ministério. Tá aqui, ó. O dom abre porta, mas o caráter é o que sustenta o ministério. O caráter sustenta o ministério. Olha só, o maior sermão do líder é a sua própria vida. O líder ensina de duas maneiras: com aquilo que fala e com aquilo que vive. Com aquilo que fala e com aquilo que vive, tá? As pessoas podem esquecer algumas palavras de um sermão, mas observa constantemente o comportamento de quem as ensina. Por isso, existe coerência quando pregação mais vida, testemunho, mas quando existe pregação sem vida, incoerência. Em síntese pedagógica,
Cuidar de si mesmo cuidar de si mesmo é antes de cuidar dos outros. Examinar-se é antes de corrigir os outros. Pratique é aquilo que você ensina. Vigie, poder, dinheiro e tentação. Preserve sua integridade diante do rebanho, diante das pessoas, ou seja, o seu testemunho. Então, uma liderança tem que ficar atenta a essas coisas, tem que ficar de olho. Liderança tem que ficar de olho. Segundo ponto aqui. E aí, continuando nesse ponto, Paulo ele vai distribuir aqui acerca dos ministérios, né? O presbítero, que é o destaque na maturidade da liderança, o bispo, que destaca a supervisão e a vigilância, que são os supervisores, os pastores, no destaque da alimentação, da proteção e do cuidado. Em Atos 20, os três termos, eles vão apresentar aspectos completamente do mesmo ministério, tá? Então, são aspectos do mesmo ministério. Bom, o rebanho, acima de tudo, ele pertence a Deus. O rebanho pertence a Deus. O chamado vem do Espírito Santo. Não é mera promoção humana. Então, o ministério pastoral, o ministério de bispo, o presbitério, os cargos eclesiásticos é um chamado do Espírito Santo, não é uma promoção humana. E hoje nós vemos promoção, né? Os caras destacou ali, destacou. Não, tem que orar, buscar diante de Deus, se realmente está preparado para aquilo ali. A autoridade ministerial permanece subordinado à palavra de Deus. O líder é servo e cuidador, nunca proprietário das pessoas, tá? A igreja foi adquirida por Cristo, comprada por um alto preço e ela deve ser tratada segundo o valor do sacrifício do cordeiro, tá? Segundo ponto aqui é o perigo das falsas doutrinas, né? O perigo real e contínuo das falsas doutrinas. Então, Paulo, ele vai nos orientar que não basta o pastor apenas alimentar e conduzir as ovelhas. Ele vai nos orientar aqui que o pastor ele precisa também protegê-la. Proteger do quê? Dos perigos, principalmente dos falsos ensinos que são capazes de nos afastar da verdade, daquilo que realmente as Sagradas Escrituras vão estar relatando, tá? O rebanho precisa de proteção. Paulo chama os falsos mestres de que? Lobos vorazes ou lobos cruéis. Está aqui, ó. Lobos cruéis, tá? Jesus já havia utilizado a mesma figura. Acutelai-vos, em Mateus capítulo 7, versículo 15. Acutelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, ó. Falsos profetas, ou lobos cruéis, ou lobos vorazes. Qual a imagem que nós temos aqui? O pastor, ele protege. Ovelha precisa de cuidado. E lobo, uma ameaça no rebanho. Qual é o lobo? O lobo é a ameaça no rebanho e precisa ser estipado, tirado de dentro do rebanho. Então, assim como o pastor ele identifica aquilo que pode ferir suas ovelhas, então o pastor, o pastor sábio que tem o discernimento, ele vai identificar o que as ovelhas precisam, o que pode ferir as ovelhas. O líder espiritual, ele precisa reconhecer, conhecer os ensinamentos que podem aqui prejudicar. Por isso que o líder ele precisa ter um entendimento bíblico profundo da palavra, porque ele vai identificar aquilo que é falso, aquilo que não provém do Senhor. Então, qual é a aplicação aqui que nós temos aqui? O pastor não apenas mostra onde está o alimento, ele também identifica onde está o perigo. Então, não só pode dar um alimento, mas aquele alimento pode ter erva daninha, pode matar uma ovelha. Então, o pastor ele tem que ficar ciente dessa proteção, tá? O perigo pode vir de fora, tá? Paulo diz: lobos vorazes penetrarão no meio de vós, ó, surgirão tanto de fora quanto de dentro da
própria comunidade. Então, primeiro vamos falar dos de fora aqui, ó. São pessoas que chegam trazendo ensinamentos contrários da verdade do evangelho. Paulo já havia enfrentado problemas semelhantes na Galácia e em Corinto. São igrejas que Paulo ele vai trazer ensinamentos distorcendo a verdade. Por isso ele sabia que onde a verdade é ensinada, também pode surgir tentativas de distorcê-la. Qual a aplicação aqui? Uma igreja precisa de discernimento bíblico diariamente. Nem tudo o que parece espiritual é necessariamente bíblico. Então a gente tem que tomar cuidado com fogo estranho na igreja. Fogo estranho. O perigo também pode surgir de dentro da igreja, de dentro da comunidade. Olha só o que Paulo vai dizer, ó. E que dentre vós mesmos se levantarão homens. Versículo 30. O problema não viria somente de pessoas de fora, poderia surgir de dentro da própria liderança. Paulo diz que eles fariam coisas perversas, tá? Ou seja, a ideia aqui é distorcer, desviar, tentar trazer um ensinamento errado. Ou seja, o falso mestre nem sempre abandona completamente a Bíblia. Ele vem disfarçado, muitas vezes distorce a verdade para trazer aquilo que deseja no seu coração, quer distrair as ovelhas do Senhor. Qual a aplicação aqui para a nossa vida? Um dos erros mais perigosos não é negar a Bíblia, mas usar a Bíblia distorcendo a sua mensagem, tá? Então o inimigo ele usou isso na tentação de Jesus, distorcendo ali a palavra do Senhor. O objetivo do falso líder é atrair pessoas para si. Então, Paulo ele acrescenta para atrair os discípulos para si, para você mesmo, né? Aqui aparece uma diferença fundamental entre o verdadeiro e o falso. O verdadeiro livro conduz a Cristo. Então, toda vez que você vê um líder conduzindo a Cristo, ou a sua mensagem é cristocêntrica, é bibliocêntrica, esse líder está de acordo com a palavra. Mas aquele líder que atrai para si, ele é falso. Não está de acordo com a palavra. O problema não é simplesmente ter pessoas para respeitar um líder. O problema é surgir quando a personalidade do líder ocupa o lugar que pertence somente a Cristo. Então, Cristo não divide a sua glória com ninguém. É Cristo, é cristocêntrico. Ele é o centro de todas as coisas. Então, qual é a aplicação aqui? O verdadeiro pastor não constrói discípulos para si. Forma discípulos para Cristo, para a obra do Senhor, tá? Então, como avaliar um ensino? Está de acordo com as escrituras, os versículos não estão isolados sem uma estrutura bíblica, exalta Cristo, preserva o evangelho e a graça, produz, acima de tudo, arrependimento, santidade e amor, conduz dependência, totalmente dependência a Deus, domínio da personalidade, marcado por serviço, por personalidade correta diante do Senhor. E assim nós avaliamos um verdadeiro ensino na palavra de Deus, tá? Então vamos para o terceiro ponto: vigilância espiritual e como deve permanecer o pastor. Então, a vigilância aqui é muito interessante, porque vigiar é permanecer espiritualmente acordado, é permanecer, perceber a aproximação do perigo. Então, o líder ele ficava em vigilância. O líder vigia sua vida, a doutrina, as motivações e a condição do rebanho. Então, o líder espiritual ele tem que tem que estar pautado nisso aí. Durante 3 anos, Paulo ele adverte dia e noite, demonstrando perseverança. Ele advertiu com lágrimas, correção bíblica, e deve surgir aí um amor para as suas ovelhas em uma vigilância espiritual, uma vigilância pastoral diante das ovelhas contra os lobos, tá? A vigilância
Aqui é muito interessante também, porque Paulo ele vai dizer, ó, estejam alertas, tá? Portanto, vigiai, versículo 31, ó, a figura de um pastor é permanecer atento às ovelhas que estão descansando. Enquanto as ovelhas estão descansando, o pastor ele está atento. Ó. A vigilância espiritual significa que o líder precisa conhecer a palavra, o rebanho e o perigo, tá? Um pastor distraído pode não perceber ali o problema adentrando no meio do rebanho, pode destruir todo o rebanho. Todo o rebanho pode fugir porque o lobo está entrando. Então, um homem sábio, um pastor sábio, um pastor diante de Deus espiritual, que tem vigilância, ele vai conduzir as suas ovelhas de forma correta diante do Senhor, tá? Paulo não apenas ensinava, ele advertia. Então, o pastor ele vai trazer essa advertência. Estou repetindo essa ponta aqui que a gente já falou, mas só repetindo. Ele vai advertir aqui os irmãos a permanecerem fiéis diante dele, a permanecerem conduzidos na palavra diante dele, diante do Senhor aí, sem perder aí a sua vigilância espiritual, sem perder a sua vigilância espiritual, tá? Então, durante 3 anos aqui, Paulo ele vai advertir os irmãos na leitura, na palavra, no cuidado, tá? Então ele vai admoestar. E essa palavra admoestar, ela consiste na ideia de aconselhar, advertir, colocar alguém em alerta. Então, isso aqui, Paulo vai advertir aqui os irmãos. Então, a advertência traz aqui 3 características que Paulo ele utilizou aqui. Primeiro, 3 anos, perseverança. Noite e dia, dedicação. Com lágrimas, com amor. Então, Paulo ele corrigia os irmãos porque ele gostava dos irmãos. Ele confrontava porque ele gostava dos irmãos. Então, o rebanho ele deve ser diariamente advertidos contra os falsos ensinamentos. Então, qual é a síntese aqui desse fechamento? Primeiro, Paulo apresenta aqui 4 responsabilidades: alimentar, que é o ensino da palavra; conduzir, que é mostrar o caminho; vigiar, que é identificar os perigos; advertir, proteger contra o erro. Então você tem aqui uma sequência em Atos capítulo 20. Então, o 19, servir; o 20, ensinar; o 24, perseverar; o 28, cuidar; o 29 é o 31, proteger. Então, esse aqui é o terceiro ponto. Qual é a nossa síntese aqui? Vigilância pastoral contra erros e falsos mestres traz sabedoria ao ministério. E aqui nós entramos no terceiro ponto, que é o cuidado pastoral de Paulo com os líderes da igreja. Então, Paulo ele traz uma palavra, um desprendimento, oração, comunhão, lágrima aqui. Então, a palavra como fundamento seguro do ministério do apóstolo Paulo, tá? Depois de ensinar que o pastor deve alimentar, proteger o rebanho, Paulo aqui ele vai mostrar 2 bases indispensáveis para realizar essa tarefa. Primeira coisa, oração. E segunda palavra, ó, palavra e depois oração. São 2 coisas indispensáveis na vida de um líder. O líder precisa ser estudante de quê? Da palavra. Paulo emprega que os líderes, que a palavra ela deve ser exclusiva, cristocêntrica. Por quê? Ela possui poder para edificar, isto é, para promover crescimento e maturidade espiritual na vida dos irmãos, tá? O pastor precisa cuidar
O pastor precisa estudar porque não pode alimentar o rebanho com aquilo que ele mesmo não conhece. Como é que eu vou alimentar os irmãos se eu não conheço? Primeiro eu preciso me alimentar, estar forte, firme e depois alimentar os irmãos, trazer uma boa palavra. O líder que deseja alimentar bem o rebanho precisa primeiro estar cheio da palavra. Se você não tiver palavra, o que que você vai falar para o seu rebanho? O que que você vai falar para a igreja? Então a palavra é fundamental na vida do líder. Por isso, Paulo também orientou a Timóteo sobre a importância das escrituras. Então, Paulo ele vai orientar Timóteo aí acerca disso aí. O líder ele precisa ser dedicado aonde? Na oração, tá? Atos capítulo 6, versículo 4 apresenta as duas grandes prioridades dos apóstolos. Primeiro, nós nos consagramos à oração e ao ministério da palavra. A oração demonstra dependência de Deus. A igreja de Atos, ela orava. Você vê Atos 1, versículo 24, nas decisões, Atos 4, nas perseguições, Atos 6, na escolha de líder, Atos 12, na libertação de Pedro, Atos 13, no envio de missionários, Atos 14, na formação de líderes. Então, a todo momento, tudo que ia fazer acerca da igreja, havia oração. A oração é a resposta. A oração não era um departamento da igreja. A oração ela faz parte de toda a vida da igreja, toda a vida do crente maduro espiritual diante do Senhor. Tá? A palavra e a oração ela precisam caminhar juntos. Podemos entender assim: palavra fornece o conhecimento da vontade de Deus, oração expressa a dependência do poder de Deus. Palavra mais oração, conhecimento acompanhado de dependência do Senhor. Boas ideias, programação, estratégia pode ajudar, mas não substitui esses dois pilares na vida do cristão. Qual é a aplicação aqui? A palavra mostra o que devemos fazer. A palavra mostra o que devemos fazer. A oração reconhece que precisamos de Deus para fazer aquilo que precisa. Só através da oração que podemos conduzir. A palavra, ela conduz crescimento. Paulo afirma que a palavra é poderosa para vos edificar. A ideia de edificar aqui é construir. A ideia de edificação aqui é construção, tá? Assim como uma construção cresce progressivamente, o cristão é construído espiritualmente pelo quê? Pela palavra, a palavra de Deus. Pedro apresenta a mesma ideia em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidos o genuíno leite espiritual. Portanto, qual é a aplicação? Sem alimento, o corpo enfraquece. Sem palavra, a vida espiritual também enfraquece. O líder precisa estudar diariamente a palavra. O pastor que não estuda a palavra e apenas para pregar sermões, ele estuda para quê? Ele não estuda para conhecer a Deus. Então nós precisamos estudar para quê? Para conhecer a Deus, para um crescimento espiritual, para discernir a verdade, para alimentar o rebanho e para proteger dos erros que surgem diariamente. Isso está conectado com Atos capítulo 20, versículo 32, com advertências anteriores sobre os lobos vorazes. Quanto melhor o rebanho conhecer a verdade, mais preparado estará para reconhecer o seu erro diante das falhas, tá? Então, diante desse processo, nós temos aqui o desprendimento e o serviço, né? No capítulo, nos versículos 33 e 35, Paulo não cobiça prata, ouro, nem coisas valiosas, mas o seu trabalho, a sua vivência diante do Senhor, o exercício diante de Deus. Então, ele vai trazer esse exemplo na vida dos presbíteros.
acerca da palavra, acerca de quanto a essa ganância, de coisas que não deve ser gananciosos, tá? Então Paulo ele vai trazer esse exemplo aqui, tá? O sustento no ministério é bíblico. O sustento no ministério é bíblico. O problema é transformar o ministério em um instrumento para lucro. Isso que é problema, tá? Você tem aqui as bem-aventuranças de dar e receber. Então, a frase de Jesus foi preservada pela tradição, tá, apostólica. O ministério autêntico procura socorrer os fracos e repartir e não explorar com ninguém, tá? Dar inclui recursos, tempo, atenção, ensino, cuidado da palavra. Então, a pergunta cristã não é apenas o que vou receber, mas como posso servir aqui o rebanho. Tá? Então, Paulo ele passa daquilo que o líder deve buscar para aquilo que o líder não deve buscar. O que o líder não deve buscar? O enriquecimento pessoal por meio do ministério. O ministério não é um instrumento de enriquecer, tá? Não. Paulo, ele poderia afirmar diante dos líderes, não cobiçais. Ele não estava servindo porque desejava dinheiro, posição, prestígio ou vantagem pessoal. Paulo estava servindo porque ele havia no coração um coração dedicado ao Senhor, ao Deus poderoso, tá? E aqui nós temos aqui uma despedida marcada por amor, comunhão e lágrimas, tá? Depois de todo o discurso, ajoelhando-se, orou com todos eles. Observe como Paulo encerra a sua orientação. Ele falou sobre oração, depois orou. Ele falou sobre o amor pelo rebanho e os irmãos choraram e o abraçaram. A despedida demonstra que havia uma relação verdadeira entre Paulo e os líderes, estavam conectados. Não era apenas uma relação institucional, não é apenas algo formal, era um amor, era comunhão entre eles. Então, existia ali um amor construído durante anos, durante a convivência do apóstolo Paulo ali com os irmãos. Em Atos, então podemos resumir aqui em Atos 32 ao 38 em 4 palavras. Primeiro, palavra, edificação ao rebanho. Oração demonstra dependência de Deus. Desprendimento, o ministério não busca enriquecimento pessoal, não pode enriquecer pessoal. Deus ele vai te dar, mas isso não procede na vida do cristão. Terceiro, generosidade. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, Paulo ele vai fechar toda a orientação aos líderes. Então, aqui uma sequência em Atos 20, e eu vou repetir. O 19, servir. O 20, ensinar. O 24, perseverar. O 28, cuidar. O de 29 ao 31, vigiar. O 32, estudar e orar. O 33 ao 35, dar. O 36 ao 38, amar, que é os verdadeiros relacionamentos. Qual é a síntese aqui desse fechamento? Palavra, serviço e amor marcam o cuidado pastoral, tá? E para finalizar a conclusão, Paulo aqui ele deixa um legado e ele vai falar do passado, consciência limpa, dar uma vida coerente e uma mensagem completa. Presente, coragem para obedecer mesmo diante de pressões e tribulações. Futura, preparação da igreja contra falsos mestres e abandono da verdade. E ele vai apresentar aqui que o rebanho ele exige a palavra bem pregada, vigilância, integridade, serviço, amor e submissão. Então aqui nós fechamos mais uma revista. A você que gostou desse estudo, nos siga no canal, ative o sininho e tamo juntos aí, em nome de Jesus, tá?